Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam edificadas. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do verso 3, assim diz a palavra do nosso Deus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A carta de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, dá início às chamadas cartas pastorais. Aqui existe todo o conteúdo de como o pastor deve cuidar da igreja, tratar de vários assuntos, e no comecinho da carta Paulo já vai direto ao assunto. Timóteo, eu pedi para que você ficasse em Éfeso porque você precisa admoestar certas pessoas. Era sabido de Paulo quem eram essas pessoas. Está implícito que ele sabia exatamente quem eram essas pessoas e deixou Timóteo então encarregado de admoestar essas pessoas. Olha, Timóteo, conversa com essas pessoas, seja da maneira qual for. Tome cuidado, essas pessoas estão perdendo muito tempo com fábulas, estão perdendo muito tempo com genealogias, sem fim, não termina nunca. Eles estão fugindo da doutrina que nós ensinamos. O motivo e o intuito da carta e dessa admoestação, num primeiro momento, é justamente para que essas pessoas não tivessem uma fé hipócrita, uma fé falsa. Qual é o motivo pelo qual essas certas pessoas, estavam perdendo tanto tempo com fábulas, tanto tempo com genealogias? Por que essas pessoas queriam desviar tanto do Evangelho? Nos nossos dias, os dias atuais, nós vemos algo semelhante acontecendo. Existe uma brincadeira que, por vezes, os cristãos costumam fazer, ao ponto de perguntarem, né? Aonde está o meu Senhor? O levaram e eu não sei aonde o colocaram. Por diversas vezes, por comentários que os nossos ouvidos não gostariam de ouvir, mas às vezes nós ficamos 30, 40, 50 minutos, 1 hora dentro de uma igreja e a Bíblia não é aberta, a palavra de Deus não é lida, o pecado não é confrontado. Hoje é um perigo confrontar o pecado. Algumas igrejas cometem este erro de não falar contra o pecado. Terrível, terrível. Uma fé hipócrita, uma fé mentirosa. Qual é o objetivo dessas pessoas estarem fugindo do verdadeiro evangelho? O verso 7 vai dizer dessas pessoas que pretendiam se passar por mestres, mas no final das contas eles não sabiam de nada, nem do que eles estavam falando e nem de outras coisas. Eles se desviaram da doutrina verdadeira. Nós vemos na carta aos Coríntios algo semelhante. Os judeus querendo sinais, os gregos querendo sabedoria e Paulo pregando Cristo Jesus crucificado, que é loucura para o gentio. É maravilhoso isso, é maravilhoso porque mesmo diante de todas as ofensas, toda a hipocrisia, ainda assim nós temos igrejas sérias, firmadas na palavra, que pregam o Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Nós temos que seguir este exemplo, o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não pegou leve, ele foi duro quando teve que ser, raça de víboras, e ele foi amoroso quando tinha que ser. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos. O Senhor Jesus deve ser a nossa régua e sempre, sempre, sempre devemos estarmos firmados na doutrina que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Que ele seja o nosso maior exemplo, um exemplo de mestre perfeito que domina
completamente aquilo que Ele tem a nos ensinar. Que Deus nos abençoe.